reproduzir já já. A gente vai reproduzir. Berna, olha esse quadro aqui, a briga pelo título, como é que ficou. Porque agora a situação se inverte e o Palmeiras só depende dele. Apesar de que o Botafogo também, porque quem ganhar o jogo de amanhã vai ter a vantagem, né, já que 70 pontos dos dois times aqui, o score está absolutamente igual. Palmeiras em casa joga amanhã contra o Botafogo, pega o Cruzeiro em Belo Horizonte e em casa recebe o Fluminense, terminou o campeonato. O Botafogo enfrenta amanhã o Palmeiras em São Paulo, vai a Porto Alegre e joga em casa na volta. Ou seja, os dois vão decidir em casa dependendo da situação. Então imaginemos, Berna, que amanhã dê empate. Palmeiras e Botafogo empatam. Palmeiras continua líder. Palmeiras continua líder, mas os dois com 70 pontos, ok. Aí nós teremos o Palmeiras pegando o Cruzeiro. Vamos imaginar que dê empate. Ou que o Palmeiras vença. Sim. Ok. Botafogo vence o Internacional. Os dois vão chegar para Fluminense e São Paulo com a mesma pontuação, teoricamente. São Paulo vai jogar com a vontade contra o Botafogo, a mesma vontade que eu tenho de uma aula de química, com todo respeito. Porque o São Paulo vai fazer, se o São Paulo for fiel na balança do Palmeiras não ser campeão, o São Paulo não vai fazer força nenhuma. Agora, rapidinho, o Botafogo vai enfrentar os dois piores times, os dois maiores adversários que ele poderia ter na reta final. São Palmeiras e Internacional. O Inter está voando. O Inter é líder do retorno. O Inter não perde um jogo há 16 partidas. Porque é o seguinte, Ivan, a gente está projetando a final de campeonato para amanhã, dependendo da situação de quem ganhar. Mas se der empate, essa decisão pode ficar para a última rodada. Então, hoje me perguntaram o seguinte, um amigo, Ivan, você acha que o São Paulo pode entregar o jogo para o Botafogo, né? Pela rivalidade com o Palmeiras? Eu falei, eu não acredito nessa possibilidade, não sei como o São Paulo estará para a última rodada do campeonato, porque se o Botafogo, por exemplo, ganha a Libertadores, o São Paulo garante vaga direta, porque o São Paulo já garantiu vaga pelo menos na pré-Libertadores. Se o Botafogo ganha a Libertadores, ele garante vaga direta, ou seja, aí ele vai cumprir tabela nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, certo? Agora, o São Paulo, ele sempre tem ao longo da temporada o jogo da feijoada. Ele come uma feijoada e vai jogar. Então, se ele joga, por exemplo, se ele joga contra o Botafogo com a mesma vontade que ele jogou contra o Cuiabá, ele vai passar a impressão que ele entregou o jogo. Se ele jogar da mesma forma que ele jogou contra o Vasco no Rio de Janeiro e tomou totó, ele vai passar essa impressão. Eu não sei o que será o São Paulo na última rodada, como o São Paulo estará motivado ou mobilizado para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, curiosidades, né? Não foi na 35ª rodada do ano passado que o Palmeiras assumiu a liderança do campeonato? Não me lembro. Foi basicamente nessa reta final do campeonato. E ele ergue a taça contra o Cruzeiro lá. Então, se o Palmeiras vence o Botafogo, ele tem chance de ser campeão contra o Cruzeiro. É verdade, é verdade.